você começar a gravar. É que normalmente eu pergunto mais por educação, né, do que por legalidade. Mas vamos lá, posso gravar, gente? Tá tudo Agora bem? pode. Agora você Alguém tem mais alguma coisa contra este casamento? Então, não. Então, boa, vamos lá. Então, hoje eu preparei um conjunto de provocações intitulado Como Lucrar Mais com Aquilo que Você Já Faz, né? Eu tenho a minha colinha, tá bom? Porque eu estava conversando... eu estava conversando ontem, estava numa reunião com a Andrea Valdan. Nós vamos fazer mentoria juntos com uma outra pessoa que quer ser palestrante. Ela tem todas as características para ser palestrante, mas está num estado de estagnação que não sabe por onde começar. E nós vamos ajudá-la. E a gente falava sobre preparação de material. Eu falei para ela, Adriana, pode ficar tranquila que amanhã eu tenho uma aula. Eu já anunciei essa aula. Eu já falei qual é o tema da aula. Eu já tenho tudo divulgado, mas eu ainda não tenho uma linha da apresentação feita. E ela ficará pronta provavelmente amanhã às 7h20, 7h30 da noite, né? Dito e feito. Ficou prontinha às 7 horas da noite. Então, eu tenho a minha colinha aqui, que é para eu não esquecer, né? Porque tem coisas interessantes que eu fui pensando, fui escrevendo, e eu não quero esquecer. Mas o contexto é o seguinte, a gente empreende não é só para ganhar dinheiro. A gente empreende para cuidar das nossas famílias, para gerar renda, para dar exemplo aos outros e para movimentar a economia. Né? E nós não estamos sozinhos nisso. A gente pode achar que é um bicho diferente, que faz alguma coisa que pouca gente faz, mas olha só, são mais de 20 milhões de empresas no Brasil. Então, nós temos pelo menos 20 milhões de empreendedores. Talvez mais, porque muita empresa tem sócios, né? Dessas 20 milhões e pouco, 21 milhões, 17 milhões e meio são pequenos negócios. Como nós. E nós, iniciativa privada, nós somos responsáveis por 92% dos empregos formais que existem no Brasil. É coisa pra caramba, viu? Então, é o teu negócio, é o meu negócio, é o negócio do vizinho, é o nosso lucro que sustenta esse país. Então, nós não pegamos dinheiro só para nós. Nós fazemos parte de todo o movimento que segura esse país funcionando. Né? Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí é o seguinte, lucro não é ganância. Se não anotar num caderno, anota mentalmente, tá? Essa mensagem tem que ficar muito clara. Eu estou com a telinha aqui do meu lado direito e com a colinha do lado esquerdo. Então, eu sei que eu não estou olhando para a câmera, tá? Mas eu estou olhando para vocês. Tá bom? Lucro não é ganância, galera. Lucro é aquilo que mantém os nossos negócios vivos, é o que mantém empregos ativos e muitas famílias em segurança. Isso é importante, essa consciência é super importante que a gente tem quando nós falamos de lucro. Tá? Eu quero te mostrar 4 coisinhas que só são possíveis com o lucro. A primeira coisinha é o reinvestimento e o crescimento do teu próprio negócio. Sem o lucro, você não consegue contratar mais gente, pagar melhor, contratar serviço, criar novos produtos ou serviços, inovar. Você não consegue fazer nada, você fica estagnado. O lucro é o combustível que faz uma empresa aprimorar, investir mais em marketing, conquistar mais clientes, contratar mais gente, pegar mais equipamentos, né? Sem lucro, isso não acontece. Então, o lucro não some quando nós o geramos. Ele circula. Ele vai para a economia e gera mais consumo, gera mais contratações, gera mais impostos. Tudo bem que o que fazem com os nossos impostos é questionável, mas eles geram impostos e a gente fica na esperança de que um dia alguém use bem esses impostos. A segunda coisa é que o lucro sustenta empregos. Como eu te falei, 92% dos empregos são gerados por empresas privadas. O Estado só gera 8% dos empregos formais. Agora, imagina o que acontece com essas empresas privadas se elas não tiverem lucro. Elas vão quebrar. E ao quebrar, pessoas vão ficar sem emprego, famílias vão ficar desassistidas. A estabilidade delas, o futuro delas vai ser impactado. Então, ter lucro é responsabilidade social para cada um de nós.
Para aqueles que, como o Bruno, né, trabalham para outra empresa, cara, fazer com que a sua empresa gere lucro é uma responsabilidade sua dentro da sua cadeira aí. Não basta faturar, né? É preciso ter a visão de dono que você tem, ou não estaria aqui conosco. Você é aquilo que eu chamo de um intraempreendedor, como eu fui lá com o Manuel, não negocia fácil. A gente age como se fosse dono, mesmo não sendo. Então, precisamos partilhar desta mesma visão, cara. Nossa empresa precisa gerar a maior quantidade de lucro possível. A terceira razão pela qual o lucro é tão importante é que o lucro movimenta a economia e gera renda para muita gente. Veja, o lucro não beneficia só o dono da empresa, ele movimenta os fornecedores, os parceiros, os entregadores, os contadores, a agência de publicidade, todo mundo que trabalha ali ao redor da empresa é movimentada pelo lucro que ela gera. Então, o lucro acaba sendo um instrumento de justiça econômica também. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. E, por último, é o lucro que permite que a gente faça o bem com consistência. Como é que uma empresa pode apoiar causas sociais se ela não tiver lucro? Como é que um empresário pode cuidar não só da sua família, mas dos seus agregados e, às vezes, até de uma comunidade mais ampla, se a empresa dele não der lucro e não passar parte do lucro para ele? Então, o lucro é aquilo que nos permite fazer o bem de forma sustentável. É importante que a gente tenha na nossa mente essas 4 coisinhas. Tá? É a importância do lucro, o que ele nos permite fazer. Então, se você acha que assim, cobrar bem pelo seu trabalho é algo relacionado a egoísmo, está na hora da gente mudar, né, a nossa perspectiva. Lucrar é uma obrigação social de todo empresário. A gente deve ter em mente que fundar empresas é uma postura de responsabilidade social. Há alguns anos atrás, eu estava lá no Web Summit e o último palestrante foi o secretário-geral das Nações Unidas. Naquela época era um português chamado Antônio Guterres. Isso foi em 2018, Bruno. E em 2018, a gente já falava lá, já foi o ano lá da inteligência artificial. E esse cara falou o seguinte para nós, olha, vimos aqui soluções magníficas de inteligência artificial, que naquela época ainda eram chatbots, tá? Era árvore de decisão, não tinha nada de agente. Ele falou, a gente viu, né, soluções fantásticas, mas precisamos refletir para o impacto social que a inteligência artificial vai causar, porque milhões de empregos serão perdidos por conta dessa nova tecnologia. E depende de vocês, empreendedores, darem as respostas para essas pessoas que ficarão sem trabalho. Porque nós, organizações governamentais, não temos velocidade de resposta para o problema que irá surgir. Então, somos nós, empreendedores, ou é de nós que saem as soluções de equilíbrio social de todo mundo. Não é dos governos. E nós só conseguimos fazer isso com o lucro. Mas vem cá, se o lucro é um negócio tão importante, por que é que tem tanto empreendedor que fica vendendo aquilo que faz por menos do que aquilo realmente vale? Estranho, né? Então é o seguinte, tem um grupo que não conhece o valor real daquilo que entrega. O cara pensa em custo, não pensa em valor. Então quanto me custa? É o famoso, quanto que eu preciso para viver? Quando ele é empresário, né? Eu preciso de X mil reais. Tá bom, então eu vou cobrar tanto porque é isso que eu preciso para viver. Não está olhando o custo. Não está olhando o valor daquilo que ele entrega. Ou então, não sabe comunicar o seu diferencial. Até tem noção de qual é o seu diferencial, do valor que entrega, mas não sabe comunicar. E aí precisa cobrar um preço mais baixo, porque não consegue passar um valor correto, né? Uma percepção do valor correta. Ou, em terceiro lugar, não percebem que estão resolvendo um problema grande.
Porque as coisas que nós fazemos são tão fáceis para nós, e, cara, isso aqui não é um problemão, né? E eu me encaixo em todas essas coisinhas. Eu estava preparando a aula, eu estava me vendo, né? Um monte de vezes. É absolutamente normal. A segunda razão é por insegurança ou por medo de rejeição. Sabe aquela paura, aquele medinho de escutar tá caro. Nossa, dá um frio na espinha, né? Ou então pela vergonha de cobrar mais. Nós temos vergonha, nós fomos... Né, a nossa cultura é a cultura da pobreza, a cultura da escassez. Né? Então, a gente tem vergonha de cobrar tanto. Pô, o cara vai achar que eu estou sendo presunçoso por eu cobrar isto tudo. Para. Ou, em terceiro lugar, a gente tem medo de perder cliente. Se eu aumentar o preço, o meu cliente vai me deixar. E aí, como que eu faço? Né? Mas aquele cliente que você vai perder, confia em mim, é o cliente que você não quer. É um cliente que não merece ter você. A terceira razão são, esta aqui é pesado, crenças limitantes sobre o dinheiro e sobre o lucro. Cara, isto aqui assim, precisa de um shift na mentalidade para realmente funcionar, e muita gente tem. A nossa cultura nos ensina isso desde cedo. Então, a maioria das pessoas acha que lucrar é errado. Até porque a nossa cultura, né, judaico-cristã condena, né? Só dos pobres será o reino dos céus. Não tem nada a ver com isso, né? É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um pobre entrar no reino dos céus. Cara, tem que contextualizar esse negócio, tá? De forma correta, porque se nós recorrermos ao mesmo livro, que é aquilo que é base da nossa cultura, nós vemos que Adão era um cara rico. Abraão era um cara riquíssimo. Salomão foi um dos caras mais ricos que já existiu no mundo. E a gente vê um monte de figuras bem abastadas, né? E nenhuma crítica a isso. Outras pessoas usam, para precificar, usam o próprio bolso como referência. Né? Eu acho que está caro. Baseado em quê? Não, baseado no tamanho da minha carteira. Não, você não está vendendo para você. Você está vendendo alguma coisa para um público teu, que precisa ter outra percepção. Então, o teu bolso não pode ser referência para estabelecer o preço daquilo que você vende. E, em terceiro lugar, a gente sente culpa ao precificar. Por conta das mesmas razões, né? Quem acha que lucrar é errado. Porra, né? Como é que eu vou cobrar um preço tão caro? Tem tanta gente passando fome. Pois é, filho, para ter lucro, para você poder ajudar aquela galera que está passando fome a deixar de passar fome. Né? Porque se você continuar no mundo dos pobres, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, primeira coisa, máscara em você. Avião está caindo, máscara de oxigênio em você. Depois você cuida dos outros. Mas enquanto você não estiver respirando bacana, você não pode cuidar de ninguém. E em quarto lugar, essas pessoas cobram um pouco porque falta estratégia comercial. Aí é coisa prática, não testa público, não testa formato, não testa embalagem, não pesquisa mercado, e aí entra naquela história de tentar agradar a todo mundo e se posiciona mal pra caramba, porque não tem como agradar, né, a dois públicos com o mesmo produto, não tem jeito. Então, essas são as 4 razões que fazem com que cada um de nós tenha muita dificuldade de precificar corretamente aquilo que nós fazemos e de gerar lucro. Porque, novo, o objetivo é gerar lucro. Se nós não tivermos coragem para precificar corretamente, nós não teremos capacidade de gerar lucro e nós não vamos estar cumprindo nossa função social. Nós vamos apenas sobreviver. Eu não montei um negócio para sobreviver. E creio que nenhum de vocês montou um negócio só para sobreviver. Né? Então, veja, a gente não precisa de um produto novo. A gente precisa de um jeito novo de olhar para aquilo que a gente já faz. Então, vamos lá. Agora que a gente já entendeu, né, por que é que muita gente cobra pouco, vamos ver como é que a gente pode cobrar mais. E aqui eu trago 7 sugestões ou 7 variáveis que podem mudar os nossos preços assim, de um jeito muito fácil. Isso sem perder cliente e sem mudar o que a gente vende. Eu anunciava para todo mundo, eu vou te ensinar a lucrar mais com o fornecedor que você tem, com o produto ou serviço que você presta e com a estrutura que você tem.
Não é para mudar nada. Tá? Muniz, Oi? eu posso cortar ou você quer depois? Deve? Não, deve. Então, recentemente eu tive um caso bem atípico, tá? Uma pessoa queria montar mini mercado e ela não tinha o ponto e aí ela também não tinha algumas decisões e não conhecia do mercado. E Uhum. aí eu comecei a conversar com ela, aí ela pagou um valor, acredito aí, em torno de uns R$ 40.000 por uma franquia. Certo. Aí expliquei para ele algumas condições e ele não tinha o ponto, né? Aí, um exemplo, eu falei para ele, ó, te consigo arrumar um ponto, mas eu cobro R$ 2.000 para arrumar o ponto. Arrumei o ponto, aí na hora dele me pagar, ele não quis pagar o que foi o combinado. Só que aí ele já tinha assinado o contrato. Um exemplo, né? Estou dando só um exemplo de uma história. Aí um cara que pagou 40 mil numa franquia, mas não tinha o ponto, e sim o ponto, a franquia não roda, e aí eu fui a mola propulsora que ajudou o negócio dele, eu pago tipo o tanto que eu quiser. Aí eu falei, beleza, eu não vou ficar discutindo, entendeu? Mas que lições você pode tirar disso? Eu acredito, Muniz, que são várias lições, mas eu acredito assim que é igual você comentou, às vezes a pessoa ela tem uma visão assim tão de crença limitante, porque eu nunca mais passo um ponto para ele, entendeu? Eu vou dar para o Muniz de graça, mas não passo para ele, um exemplo. Mas Porque o ele já. que é que você aprendeu com esse caso para, como vendedor, na próxima vez, não passar por essa situação? Tem duas coisas que eu percebi. Talvez fazer um contrato de ponto. Boa! Não existe negócio enquanto não houver contrato. Só que assim, o meu negócio é duro porque não existe um contrato, é meio específico, porque é do condomínio, não é meu, eu só conheci o síndico, né? Não interessa. Existe contrato, sim, para todo tipo de serviço. Você pode fazer um contrato em que você vai juntar duas partes. Estando isso documentado, se as duas partes fizerem negócio, você tem direito à tua remuneração. E Você assim, pode fazer, essa é uma boa lição. e outra questão que eu percebi, assim, é a questão do que você falou um pouco também. A pessoa às vezes também está tão essa cultura de talvez a pechincha Perfeito. pagar menos, sei lá, da onde vem tanto essa cultura que às vezes ele acha que está levando uma certa vantagem, né? Todo mundo gosta de levar vantagem, por isso que a gente tem contratos. Né? E quando você estabelece um contrato, veja, discutir o preço depois do negócio já feito fica muito difícil. Agora, se antes você estabelece um preço e coloca no contrato as regras do que vai acontecer, não tem mais discussão. E aí o contrato é, se acontecer isso, eu ganho. Sacou? Acho que essa é a grande lição que você pode tirar deste caso, porque a maioria dos consumidores, né? Os consumidores não. Tá? No caso, nós estamos falando de um empresário que tem uma outra visão. Tá? Mas o comprador, ele é movido por algumas questões, pelo contexto do negócio. Tá? Se o contexto é facilitado, se fosse assim, cara, eu vou te ajudar e tal, e não tem nada que o obrigue a fazer, a cumprir a parte dele, né, que foi colocada no fio do bigode, esse cara pode revelar um caráter diferente daquilo que você imaginava que ele tinha e não cumprir. Então, Então, eu acho, contrato é fundamental, cara. eu acho que Agora, para assim, estabelecer o preço, se esse negócio vale 2, se vale 5, se vale 10, vai depender da forma como você apresentar. E é disso que a gente trata nesta aula. É de como precificar a coisa. Mas continua, te cortei. não lembro, desculpa, prestei atenção no que você estava falando. Desculpa, cara. Desculpa. Não, sem erro. Então, deixa eu retomar aqui. Vamos lá. Então, a primeira forma da gente aumentar o lucro
de algo que nós já fazemos. E eu percebi isso no mercado, sei lá, tem uns 10 dias, talvez menos do que isso. Eu até gravei um vídeo e eu publiquei no meu Instagram. Eu estava passando num corredor e fui comprar sal, né? E aí eu fui comprar 1 quilo de sal cisne. Né? As meninas sabem o que é sal refinado, cisne, pacote de 1 quilo, aquela sacolinha, fui lá, olhei lá, R$3,49, peguei, coloquei no carrinho. Aí eu olhei 2 prateleiras acima, estava lá o sal cisne naquela embalagem de ovo. Vocês sabem qual é? Que tem o chapéuzinho, sabe? Preço de 100 gramas do sal cisne nessa embalagem. R$5,59. Aí você olha, ó, ok, R$3,49, né? No plástico, R$5,59 aqui. Só que não é isso, não. Quando você olha o preço por quilo, o preço por quilo na sacola de 1 quilo é R$3,49. O preço por quilo na embalagem do ovo sai por R$55,90. 16 vezes de diferença de preço por conta da troca da embalagem. Ah, Muniz, mas peraí, estamos falando aqui só de uma diferença de R$2, provavelmente, a embalagem. Não, não estamos, não. Veja, é 1 quilo de sal versus 100 gramas de sal. Então, 100 gramas de sal custam 34 centavos. Né? Se nós pegarmos nos 5,59 e tirarmos 34 centavos, sobram mais de R$5. Aquela embalagenzinha não custa mais de 20 centavos. Então, nós estamos falando de uma forma, embalagem, como aumentar o lucro de algo só pela mudança da embalagem. Mas aqui ninguém vende produto, nós vendemos todo serviço. Pois é. Qual é a sua embalagem? A sua embalagem, prestador de serviço, começa por você. O seu corte de cabelo, a sua barba desfeita, o seu acessório, a sua roupa, a sua postura, a forma como você conversa, o relógio que você usa, o carro que você dirige, a sua rede social, o seu website. Tudo isso é a sua embalagem. E dependendo da embalagem que você usar, você vai conseguir cobrar um preço diferente. Então, a embalagem é a primeira promessa que o cliente enxerga, né? Se a embalagem convencer o olhar, cara, o bolso vem junto. Isso para nós é super importante. Pô, qual é a minha postura? Eu chego num cliente achando que eu sou menor do que ele, eu chego como humilde, então o cara percebe, né? O Marcelo é especialista nisso, análise corporal, né? Se eu chego retraído, eu não vou conseguir cobrar um preço alto. Agora, se eu chego confiante, que nem o Silvio Santos, do jeito que ela andava, com aquele terno bem cortado, pô, tem um cara de imobiliário, já te dou a palavra, André, tem um cara que é um corretor imobiliário lá de Goiânia, que faz um monte de vídeo, virou influenciador, não lembro do nome dele. Eu falo, cara, eu apareço com um carro importado, e quando eu falo carro importado, não é uma Mercedes, não, eu apareço com um Porsche, né? Porque eu vou vender uma casa e a minha comissão é de R$1 milhão. E se eu chegar lá com um golzinho, o dono da casa vai falar assim, R$1 milhão para esse cara que usa golzinho é muito dinheiro, tá louco, não vou pagar. Mas agora que o cara chega numa Porsche, o cidadão que vai pagar nem reclama, porque R$1 milhão é compatível com a embalagem que esse cidadão está utilizando. Então, a primeira dica que eu deixo aqui é embalagem. Pense na sua embalagem para conseguir lucrar mais com aquilo que você já faz. Fala, Andréia. É um exemplo recente, Muniz. Eu fui até uma clínica de fisioterapia para apresentar uma proposta, né, para estruturar toda a parte de processo de relacionamento e jornada do cliente, campanha de indicação de clientes, e além da roupa em si, da apresentação, eu investi recentemente num notebook melhor, e é um notebook que ele é touch, então ele vira um tablet, então na hora que eu vou chegar para o meu cliente e apresenta uma proposta comercial e uso o meu dedo e mostra a apresentação, dá um outro impacto. Eu não estou com qualquer computador, né? É um aparelho que a pessoa fala, nossa, olha onde vem a entrega da embalagem do produto. Também é um detalhe que pode fazer a diferença. Assim, guardada a devida proporção à realidade de cada negócio, né? Para o meu negócio é algo que vale a pena. Faz muita diferença. E veja, a embalagem, ela não precisa ser necessariamente cara.
A percepção de valor por quem está do outro lado é que tem que ser alta. Há uns anos atrás, nós fomos, a minha família inteira, fomos passar um final de semana em São Paulo. Fomos, acho que no último mês que o Maxud Plaza estava aberto. Levei meus sogros lá para passar final de semana e tal. Meu cunhado tem uma Ranger. Uma Ford Ranger é um carro que vale 250 pau. Eu tinha uma Mercedes, que eu tinha comprado por menos de 70 mil reais. Aí fomos jantar no Coco Bambu. Entregamos os carros lá no Valet e fomos jantar. Quando terminamos de jantar, voltamos no Valet para pegar os carros, ele estava na minha frente, pagou, e o rapaz falou, daqui a uns 7 minutos seu carro vai chegar, porque o estacionamento hoje está com bastante movimento, o estacionamento já é aqui do lado, então uns 7 minutinhos. Beleza. Eu entreguei a minha ficha, paguei, eu falei, meu carro chega no mesmo tempo? Não, seu carro está aqui estacionado na frente do restaurante. Só porque era uma porra de uma estrelinha. Mais barato do que a Ranger. O carro do meu cunhado valia 3,5 vezes o valor do meu carro. Só que a percepção de valor de uma Mercedinha, com independência de qual seja o ano dela, de qual seja o valor dela, é maior do que um Ford. Por melhor que seja o modelo do Ford. Então, não é o preço do teu acessório. Você pode estar usando uma semi-joia topíssima. Não precisa usar um negócio da Vivaro ou da Gasterni, né? Então, é a percepção do valor do lado do outro. A embalagem conta para caramba para a gente estabelecer um preço premium. Então, use isso, né? Eu preciso usar mais. Eu confesso que eu deteriorei minha embalagem depois que eu saí de São Paulo, né? Em São Paulo, por alguma razão, eu só usava camisa Lacoste, ou então da Tommy, né? Aqui eu só uso polo. Porra, eu estou com as camisas ali, fica difícil vestir uma camisa, mas eu preciso voltar a essa embalagem, porque ela tem valor. É nesse sentido que eu falo que eu fui construindo esse negócio e fui, caramba, rapaz, olha quanta reflexão para mim mesmo. Segunda forma, naquele mesmo mercado, eu resolvi olhar também o preço de alguns temperos. Eu fui olhar lá orégano, que é um negócio que a gente consome. Pacote de 200 gramas de orégano, R$ 37,99. Por quê? Pacote de 10 gramas, aquela sacolinha, sabe? 10 gramas, R$ 5,49. Aquele pacotinho de 3 gramas, pequenininho, mais barato, R$ 3,29. Eu fui olhar preço por quilo. Pacote de 200 gramas, o orégano sai a R$ 189,95. No pacote de 10 gramas, o orégano sai a R$ 549 por quilo. No pacote de 3 gramas, que é exatamente igual, tá? É diferente do sal, porque no sal ainda virou um bonequinho, né? É prático, dá para levar na mesa, então tem uma funcionalidade. Aqui não tem nada. É só fracionamento diferente. Saquinho de 3 gramas, o preço por quilo, ele vai de 189 no 200 gramas para R$ 1.096 o quilo no 3 gramas. Então, a segunda variável é o formato da oferta. E no mundo do serviço, a gente enxerga muito isso, né? De um jeito invertido, que nós entendemos como economia de escala. 10 sessões de depilação, R$ 799. Opa, sai por R$ 79,90. Uma sessão, R$ 120. É a mesma hora, é o mesmo produto, é a mesma máquina, é o mesmo funcionário, é o mesmo local, é o mesmo tudo. Só que é 60%, 70% mais caro, gera mais lucro. Obviamente, nós, empreendedores, precisamos equacionar, né? Venda por volume, que nos dá sustento, que traz volume de grana, depois com venda fracionada, que traz lucro, né? Mas veja, vender em porções menores não significa entregar menos, não. Vender porção menor é dar acesso. Eu posso falar para alguém, olha, tem um programa de mentoria aqui anual, Supercharger, liberando agora para todo mundo, é anual, e ele custa R$ 8.000.
E a pessoa vai pensar, pô, gastar 8 mil reais? Mas eu posso falar assim, ó, eu tenho sessão express, né, André? Sessão express de 1h30 custa 650 reais. Puta, eu quero, porque meu risco é menor. Eu não faço tanto esforço para pagar 650 reais. E eu sei que eu vou receber algo e eu acredito que talvez este algo seja o suficiente para mim neste momento. Né? Existem 3 estágios do conhecimento, né? Das coisas que a gente... Da sabedoria. Do conhecimento. Da consciência. Né? As coisas... Contei para o Danilo no outro dia. Eu acabo me repetindo, mas eu gosto de falar para todos vocês. Existem as coisas que a gente sabe que sabe. Isso aqui representa, sei lá, 0,5% do que tem para ser sabido. A gente sabe que sabe. Eu sei que isto aqui é um copo. Né? Estas coisas que eu estou conversando com você, eu sei, eu tenho consciência delas, eu sei que eu sei. Depois existe o conjunto de coisas que eu sei que eu não sei. Né? Eu não sei soldar. Eu não sei fazer uma lagosta do jeito qualquer. Tem coisa que eu não sei. Eu não sei pilotar um avião. Eu sei que eu não sei. Isto representa 1% de tudo que há para saber. Sobra 98,5% do que há para saber. Estas são as coisas que nós não sabemos que não sabemos. Quando alguém compra aquela fraçãozinha, ela compra por conta do que ela sabe que não sabe. Olha, eu vou aprender aquilo que eu sei que eu preciso aprender e eu ainda não sei. Então eu quero um mentor por 1h30, porque vai ser o suficiente. Mas depois ela começa a descobrir que ela não sabe um conjunto de coisas muito maiores e que precisa de mais tempo. Mas fracionar a oferta e torná-la pouco pequenininha permite o acesso. Né? Tanto para você quanto para a pessoa. E quanto menor a fração, maior o valor percebido também. Então, muitas vezes, formatar a tua oferta para que ela seja pequenininha faz com que você consiga aumentar o teu lucro. Beleza? Terceira forma. Creio que eu já contei, mas eu vou contar de novo. A história da menina que queria um carro. E o pai, né? Isso está acontecendo nos Estados Unidos, foi lá no Alpendre, lá fora, e destapou um carro que ele tinha há 20 anos lá guardado, tinha sido o primeiro carro dele, deu para a menina, está aqui a chave, o carro está todo enferrujado, estava andando, funcionando ainda, mas estava todo zoado. Ela falou, não quero essa porcaria para nada, eu quero um carro de verdade. O pai falou, filha, venda esse aí, troca por alguma coisa. Aí ela pegou no carro. O que eu faço com ele? Não sei, vai na loja de carro, troca esse negócio. Ela foi na loja de carro. E falou, quanto você me dá desse carro? Quero comprar um outro. Aí o cara olhou, falou, vou te dar $5.000 no teu carro, mas você tem que comprar um outro aqui. Então é $5.000 de desconto em qualquer outro que você compra. Tinha lá carros a partir de $20.000. Porra, não tenho 15 mil para comprar. Não adianta. Voltou para casa brava, bravíssimo. Xingando o pai, você me deu uma porcaria, isso aí não vale nada. Me deram $5.000. Filha, faz o seguinte, vai, sei lá, vai ali numa loja de penhores, né, ver o que é que fazem. Ela foi na loja de penhores. O cara da loja de penhores olhou, é muito comum nos Estados Unidos, né, a galera vende coisa usada e tal, restaura, depois vende de novo, olhou, falou, tem umas pecinhas boas, eu acho que dá para desmanchar, dá para vender pneu, dá para vender um motor e tal, talvez como peça eu te dou, sei lá, $7.000, né? E ela ficou possessa, voltou para casa brigando com o pai. Eu falei, olha, final de semana vai ter uma feira de carro velho aí, você vai lá e oferece para alguém. E final de semana ela foi, né, na feira de carro velho, né, carros vintage. Assim que ela chegou, a turma já chegou junto e um começou a perguntar, viu, quer vender? Depende, quanto você dá? Eu te dou $100.000 no carro. Aquele carro era um Mustang 67, uma edição raríssima, que foram fabricados somente 250 carros, uma edição limitada. E as outras duas pessoas que olharam não perceberam. Então, o mesmo produto terá valores diferentes
dependendo do público que estiver avaliando o que você está entregando. Se você estivesse vendendo para o público errado, você vai ter que se vender muito barato, porque o público errado não tem a real percepção do valor daquilo que você está fazendo. É completamente diferente, Danilo, vender produtos num condomíniozinho lá no Girassol ou vender produto num condomínio classe B+, né? Ou dentro de um Vila da Áquila, por exemplo. Porque a percepção de valor do público é diferente. Tem um negócio que é a vontade, a disposição de pagar. Né? Algumas pessoas têm disposição de pagar até R$ 5 numa cerveja. Outras pagam 15, na boa, mesma cerveja. Por quê? Porque dói menos no bolso. Né? Então, o público certo transforma o preço em investimento, cara. Procurar o público certo para nós é fundamental. E esse é um exercício que nós queremos fazer. Baseado na primeira pergunta que eu te fiz, Danilo. Quanto você quer ganhar? Dependendo do quanto você quiser ganhar, você vai procurar o público capaz de te pagar o quanto você quer. É que nós fazemos o inverso. A gente olha para quem nós conhecemos e fazemos assim, quanto que essa galera pode pagar? E aí não extraímos o máximo de lucro que nós podemos daquilo que nós fazemos. Porque o importante é o valor daquilo que nós fazemos. E a gente vai procurar, com a embalagem certa, com o formato certo, vai procurar o público certo. Tem uma psicóloga infantil de Piracicaba, nossa amiga, cliente da minha esposa, que ela é lá de Santa Terezinha. É da tua região, Ivan. Então, você também tem lojinha, Danilo. E ela se formou e começou a atender em Santa Terezinha. E ela cobrava... Santa Terezinha é um bairro de periferia. Bom? E ela cobrava ali R$ 150 por hora. E lutava para conseguir cliente cobrando R$ 150 por hora. Aí ela tomou uma decisão na vida dela, obviamente não foi isolada, aconteceu um monte de coisa também com o marido dela e tal, melhorando de vida. Ela mudou o consultório dela para o Trio Lindenberg. No Trio Lindenberg, ela cobra R$ 350 por hora e não tem agenda disponível. Então, isso traz a quarta forma, que é o local onde você vende. Dependendo do local onde você está vendendo o teu produto, ele pode custar preços diferentes. Tá? Para vocês acharem que a diferença nem foi tanto, 150 para 350, se ela fizer 4 atendimentos por dia, cobrando R$ 150, ela consegue gerar R$ 13.200 por mês. Porra, é um saláriozinho interessante, né? Só que com o mesmo esforço, né, 4 horas por dia, cobrando 350, ela fatura R$ 30.800 por mês. E o aluguel custa 3.000, 4.000, não mais do que isso. Então, o local onde a gente atende, onde a gente vende, faz toda a diferença. Trazendo para produto, sabe aquele pacote de sal custa R$ 3,49 no mercado onde eu fui, no Pague Menos? Pois é, no Oba ou Hortifruti custa R$ 3,99. 14% de diferença. Só porque está num outro local. E tem um outro público, obviamente. Outro local representa público diferente também. A água de coco na praia custa 8 pratas. Mas num spa de luxo custa 25. É o mesmo coco, a mesma água, o mesmo produto, mas num local diferente. Então, assim, o CEP também ajuda a definir o quanto o cliente está disposto a pagar. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu estou fazendo nessa porra desse home office?
Por que eu não estou no trio Lindenberg? Né, Edi? Eu já tenho uma percepção. Eu vivo muito isso. Não que eu ainda não saí do meu home office, né? Mas eu costumo falar, até comento com meu marido brincando, eu falo assim, cara, quando eu levo um cliente, eu tenho alguns lugares que eu levo os clientes tomar um café ou para um almoço, fazer reunião, né? E assim, os mais comuns que eu costumo levar é a Copenhagen no shopping, Show. o Empório Santa Terezinha no shopping também, o Outback, porque vai muito do perfil do cliente, né? Perfeito. E o Barish Café, que fica aqui na Saldanha Marinho, que também são todos lugares muito gostosos, aconchegantes, propícios. Mas, assim, quando eu levo os meus clientes a almoçar no Santa Terezinha ou tomar chocolate quente, café na Copenhagen, eu saio de lá com o contrato assinado. Você pega carona na marca do lugar onde você está. Porque, assim, lógico que daí a Rox arca, né? A gente paga o encontro ali e tal. E eu costumo falar para o Leandro, assim, amor, é um investimento muito certeiro que eu faço ali. Porque se eu levo, e às vezes vai muito do perfil do cliente, por exemplo, eu tenho um cliente do agro que eu só levo ele no Outback. Porque ele só come carne lá, ele ama a carne do Outback, o bife do Outback é o favorito dele. Quando a gente vai lá, eu saio de lá com o projeto aprovado. É muito assim, influencia de fato, né? Não é nem só o SEI com o contrato aprovado. Né? É aproveitar isso aí para jogar o preço, né, mais lá em cima, gerar mais lucro, mais lucro, mais lucro. Muito bom. Bom, é isso mesmo. Fantástico. Podemos seguir? Né? Então vamos lá. Vamos para a quinta forma. Quanto custa uma porção de camarão aí na Praia Grande? Sei lá, agora, abril. Porçãozinha de camarão, 250 gramas, lá na beirinha da praia. Nossa, meu irmão é especialista. Isso vai falar que é muito caro. Quanto custa? Não, é que eu sou um ser humano, né? Sim. Tava 185 em temporada, agora acabou de virar, né? Então tá 165. Muito bem. Era justamente esse tema que eu ia pegar. Agora, 1,65. O mesmo camarão, num outro momento, aumenta o lucro, 1,85. E pode ser até mais caro, né? Dependendo do dia. Réveillon não é esse preço. Não. E 400 gramas aqui do lado da minha casa, no mercadinho, é um mercadinho de rua aqui, né? Não é atacadão, enfim. 400 gramas aqui, eles estavam vendendo a R$14,90. Tá com uma promoção. Acabei de passar hoje lá, comprei 2 pacotinhos. E meu irmão vem aqui e compra o camarão na praia. Eu quero morrer. Essa é a diferença do local, né? O local e um ponto importante também, isso é valor de turista. Porque eles sabem, quando você é residente, por exemplo, a água de coco. Se você for tomar uma água de coco, é R$16. Para residente, eu pago 13. Isso aí, muito bom. Então, um cara, baseado no público, gera mais lucro. Perfeito? Está comprovado. Uma garrafinha de água num jogo de futebol, lá no Allianz Parque, custa X reais. Agora, no mesmo Allianz Parque, a mesma garrafa de água no show da Beyoncé, não vai custar essa grana. Vai custar muito mais. Mesmo local, certo? Só que num momento diferente. Custa mais. Um buquê de flores, se eu for comprar agora um buquê de rosas, tem um preço. Se eu for comprar no Dia dos Namorados, tem outro. Né? E para nós, no serviço, tem o mesmo impacto. E de construir uma marca, né, para alguém agora, ou no momento que a empresa está rodando e tem um projeto de rebranding, onde vai ter um evento e ela tem que ter tudo pronto para aquele evento, tem um senso de urgência diferente. A tua lucratividade vai ser diferente. Sim, a gente cobra pelo senso de urgência. Perfeito.
Sazonalidade. Todos nós somos sujeitos à sazonalidade, por mais que a gente não tenha percebido ainda, mas todos os negócios são influenciados, têm uma sazonalidade própria. Você pega um negócio imobiliário, pô, início de ano é o momento onde a turma normalmente quer mudar. Porra, aqui é a hora de se fazer negócio mais alto, cobrar um pouquinho mais. Depois o mercado arrefece. Em todos os negócios tem momento de a gente lucrar um pouco mais e depois reduzir. Mas essa é uma das formas, o momento da venda é uma das formas de lucrar mais. Mudança de contexto, né? O Danilo, ele vende, gera mais lucro por conta de mudança de contexto. Qual é o contexto? Pô, estava em casa sem fazer nada, agora eu quero um churrasco. Chegaram os amiguinhos, acabou a cerveja. Pronto. É conveniência. Certo, Danilo? Você lucra mais por conta dessa mudança de contexto, né? Datas específicas também nos ajudam a lucrar mais. Então, o momento da venda, né, é algo que a gente pode aproveitar para aumentar o lucro com aquilo que a gente já vende. Dizem que o tempo certo transforma a urgência em valor, né? E não está todo errado. Sentido. Vamos para a sexta forma. No outro dia eu fui lá na Balbo, fui no mercadinho que tem toda quinta-feira, é tipo centro comunitário lá, enfim, é uma feira, fazem a feira lá. Eu fui na feira, barraquinha dos queijos, que eu adoro queijo, queria comprar queijo branco. E a menina me deu para experimentar um pedacinho de queijo branco da fazenda. Ah, tá aqui, do produtor da fazenda e tal, eu experimentei, puta, é gostoso. Mas tem esse outro aqui também, que era de um outro lugar, mas tinha embalagem, tinha marca, tinha o código CIB, né? Igualmente gostoso. Um custava R$25, o outro custava R$38. Eu olhei, comprei o de 38. Eu comprei o de 38. Eu bati o olho na marca, tinha CIF, tem código de barra, tem inscrição lá no Ministério, não sei o quê. Eu senti mais segurança, eu senti mais credibilidade naquele outro queijo que tinha o mesmo valor, mesmo sabor que o do sítio, do produtor. Né? Então, a marca, e nós temos aqui uma pessoa, pelo menos, que não nos deixa mentir, os valores que você transmite, que fazem parte da tua marca, são uma das variáveis que pode aumentar a tua rentabilidade. Né? Então, assim, investir na nossa marca é fundamental. E muitas vezes a gente fica pensando, pô, mas eu sou pequenininho, cara, sou só eu, né, Marcelo? Somos nós só. Eu, mentor, pô, você, analista corporal, e que porra de marca que a gente vai investir? Pois é. Eu sou empresário, né? Eu só estou vendendo a minha habilidade. É isso, por que eu vou investir? Cara, a Edi pode falar para você quais são os atributos de marca e onde você pode aplicar a tua marca. E, de novo, ó, começa lá em cima na embalagem. Quais são os valores que você quer transmitir? Dependendo dos valores, que embalagem você vai utilizar? Como é que vai ser a tua rede social? Que materiais de marketing você vai utilizar para compartilhar com as pessoas quando você tiver que mandar uma proposta, mandar um folder teu com aquilo que você faz? Né? Eu tive exemplo disso, assim, dias atrás, quando eu fui convidado para um evento que vai ter no final do mês de rodada de negócios, né? Uhum. E ela me pediu, né? Olha, elabora um folder virtual e um cartão de visita. Você vai mandar isso para mim e eu vou fazer teu banner, né? E eu descobri que eu era super relapso com isso, o cartão estava velho, não sei o que, eu fui atualizar, né? E eu usava esse cartão antigo demais, né? Porque eu tinha muitos deles aqui, distribuía tudo mais e aquilo não estava dando retorno. E eu passei por uma atualização, encomendei os cartões, recebi já. E cara, é impressionante, né? Como a imagem, como a tua embalagem, como o capricho que você demonstra te projeta muito mais, né? O retorno que você tem, né? Depois de ontem, eu nunca mais uso calça jeans para dar palestra, cara. Mas nunca mais, tá? É calça social, não é a calça social, mas é aquela clássica, a roupa e tudo mais. O retorno na conexão com o teu cliente escala de uma maneira absurda.
Perfeito, perfeito. E aí o cartão de visita mata isso, né? Investir, assim, a marca vira um atalho mental para o consumidor, né? Ele percebe, às vezes não é nem o conhecimento da tua marca, mas ele percebe alguns sinais, e esses sinais te colocam numa determinada caixinha onde ele já tem algumas outras referências com um determinado valor. Né? Então, ele já te coloca naquela caixinha e aí já não vai estranhar quando você apresentar um determinado preço. Você já está na caixinha convivendo com aqueles negócios que ele já entende que tem um preço determinado. Então, investir em marca, mesmo para quem é empresário, cara, eu aprendi que é fundamental para a gente poder aumentar o nosso lucro sem ter que mudar o nosso serviço, sem ter que mudar, né, aquilo que nós fazemos, sem ter que aprender mais nada. E é aparentemente simples. É uma ligação para a ID e falar, eu quero um projeto teu para construir minha marca. É extremamente importante, assim, não, desculpa interromper, Muniz, não puxando a sardinha, mas já puxando a sardinha, eu sou defensora, cara, uma marca bem estruturada, bem pensada, elaborada, por menor que seja a empresa, ou independente do tempo dela no mercado, ela causa um impacto. Se ela é aplicada da forma correta, se ela é pensada para o público certo, ela alavanca demais os resultados. E a gente não, muitas vezes, eu falo porque muita empresa chega para a gente com essa dúvida e com esse trauma até, muitas vezes. Às vezes a gente não dá valor para isso, mas a marca é importante. Pensar nisso é importante porque é a forma como você vai ficar conhecido, né? Com como que você quer ficar marca no mercado. Né? É importante. E não é um negócio estético, né? Não estamos falando de um logo, a gente está falando dos valores que nós estamos comunicando. Né? Exatamente. Isso é fabuloso. Fantástico. Vamos para o último. Me contaram a história de que tinha alguém procurando nutricionista. Né? E aí, procurando nutricionista, recebeu algumas indicações. O que é que a gente faz hoje para conhecer as pessoas? A gente pega no smartphone e abre estragado, né? A porra do Instagram. E vamos olhar como é que tá, né? Quem são as pessoas que não são. E o cara tá me contando que quando olhou o perfil de uma nutricionista, estava bonitinho. Tinha foto dela, tinha algumas frases, né, motivacionais, inspiracionais sobre o que fazer, tinha alguns vídeos dela contando a importância, ou comunicando a importância de uma alimentação saudável para a saúde, para a produtividade, para o bem-estar, para a qualidade de vida e tudo mais. Achou legal. Aí foi ver o Instagram da outra, e tinha uma fotinha bonitinha, né? Do ponto de vista visual estava mais ou menos igual, mas tinha um monte de postagens de antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Ele falou, contratei essa segunda mesmo pagando 40% ou mais no preço da consulta dela. Mas por quê, cara? Porque aqui eu sei o que eu vou receber. Então, a sétima forma da gente aumentar o nosso lucro é com comprovação do resultado. Prova social. Quando o cliente já sabe aquilo que ele vai receber, quando o cliente consegue ver a opinião de outras pessoas sobre nós, quando ele consegue ver resultados já comprovados, né? Ele para de duvidar daquilo que nós fazemos e começa a confiar. Então, você supera essa barreira. E quando o cliente começa a confiar, aí você tem espaço para criar um preço justo. Então, usar e abusar de provas sociais é um outro gatilho, é uma outra forma de você aumentar o teu preço e, obviamente, aumentar o teu lucro, fazendo a mesma coisa que você já faz hoje. Inclusive, levando vantagem daquilo que você já fez no passado. E tudo aquilo que você já realizou. A prova social tem assim, uma importância, uma capacidade de movimentar as pessoas imensa. Isso tem muito a ver também com o jargão, né? O efeito manada, que é muito natural do ser humano, né? Há muitos anos atrás, eu estava num evento de tecnologia, isso foi em 2008, então faz mesmo muitos anos,
e o keynote speaker era o Joelmir Betting, e ele falava sobre a postura da mídia, né? Assim, no país, o poder da mídia. E ele falava para os empresários de tecnologia, os senhores não se enganem, não. Nós que somos da imprensa, nós não nos incomodamos de errar, conquanto que todo mundo erre junto. Se eu sou da Folha de São Paulo e eu cometo um equívoco ao dar uma notícia, eu só estarei em apuros se o Estado, se o Estadão, né, me desmentir. Agora, se o Estadão der a mesma notícia e o Zero Hora der a mesma notícia e o Correio Brasiliense der a mesma notícia, tá tudo certo, porque é o efeito manada. E eu falava que essa era a tendência da imprensa. O primeiro dava e os outros sequer se davam ao trabalho de checar a fonte. E eu na esteira. Fala, Marcelão. Esse efeito, né, aquela coisa, o efeito manada, ele é motivado por essa câmara de eco que gerava uma falsa ilusão de credibilidade. Né? E aí o pessoal vai de arrasta, vai junto. Aí eu falei porque ele falou, mas por que ele falou? Eu não sei, ele falou, eu falei também, e por aí vai. Perfeito. E isso funciona hoje também, né? A gente lê qualquer coisa, ou assim, quantas mentiras propagadas na rede social, né, são transformadas em verdade só pela repetição? É o tal do efeito manada. Então, assim, se tem um monte de cliente que está sendo atendido por esta empresa ou por esta pessoa e os resultados estão sendo bons, então, para mim, também serão. Eu tenho mais confiança em comprar aqui do que em alguém que não me apresenta resultado. E eu tenho também menos sensibilidade ao preço nesta pessoa que está mostrando resultado do que em relação à outra. Então, eu quero este, eu pago mais. Então, precisamos tomar posse, né, de todas essas provas sociais. Beleza? Então, recapitulando. Embalagem, formato da oferta, fracionado, gera mais lucro. O público certo gera mais lucro. O local da venda, vender no lugar certo pode gerar mais lucro. O momento da venda, vender no momento certo gera mais lucro. Respeitar a sazonalidade pode nos dar momentos de maior lucratividade. A marca, o investimento em marca nos permite ter mais lucro, porque permite que a gente aumente o preço daquilo que nós estamos fazendo e a comprovação do resultado. E por que é tão importante a gente ter mais lucro? Porque o lucro é uma obrigação social de cada um de nós, gente. Nós precisamos, se é que alguém ainda tem o estigma de que o lucro é algo egoísta, nós precisamos transformar essa palavra ou esse ato de gerar lucro como uma obrigação social das nossas empresas. E quando alguém fizer algum tipo de observação sobre o lucro dos bancos, a gente responde assim, mas gerar lucro é uma obrigação social daquelas empresas. A forma como eles geram o lucro, ou a forma como depois utilizam o lucro, pode ser condenável. Mas a geração do lucro, por princípio, é uma obrigação social de qualquer empresário, assim como é minha. Então, quando a gente tentar a cabeça na cama hoje, a gente tem que pensar que, pô, amanhã eu preciso gerar lucro. No dia seguinte eu preciso gerar lucro. Então, o que é que eu vou fazer agora nos próximos dias para, assim, que nem um cachorro voraz, mudar os meus preços para gerar mais lucro? E a geração de lucro não pode vir por economia de despesa, porque é muito fácil a gente falar, porra, então eu vou trocar alguém que me custa 5 mil reais por alguém que custa 3, e eu vou aumentar meu lucro. Esta não é uma forma de responsabilidade social para gerar lucro. Tá? Gerar lucro vem do aumento dos nossos preços, e o aumento dos nossos preços vem da mudança do nosso posicionamento, porque eu estou falando com um monte de gente que eu tenho certeza cobra abaixo daquilo que deveria. Nenhum de nós cobra o valor justo. Isso eu tenho certeza absoluta. Sabe por quê? Nós não estaríamos aqui se cobrássemos o valor justo. Nós estaríamos de bolsos cheios. E não estamos. Tá? Então, vamos lá. O que a gente viu hoje? Que o
O problema do lucro nunca foi o nosso produto, nunca foi o nosso serviço. Não é. Não tem nada a ver com o serviço. O problema é mostrar, ou o desafio é mostrar o quanto o que a gente faz realmente vale, né? Até porque as pessoas, o mercado não nos paga o valor justo de nada. O mercado paga por aquilo que ele percebe valioso. O mercado compra expectativa, né? Nós, quando vamos comprar alguma coisa, nós estamos comprando expectativa. Você me traz um café, por favor? A partir do momento que eu faço o pedido, eu já estou pagando. Eu nem experimentei o café, eu estou comprando a expectativa de que aquele café vai ser legal e vai me trazer 3 minutos de prazer. Quando eu compro uma roupa, tudo bem, eu vou lá e experimento, mas eu compro a expectativa de eu me sentir muito bem num determinado lugar onde eu vou. Eu não estou comprando produto, todo mundo compra a expectativa de nós. Então, nós temos que vender, né, aquilo, temos que criar uma expectativa de que nós somos, de fato, muito valiosos e de que nós resolvemos problemas grandes. Porque o nosso preço precisa ser do tamanho do problema que a gente resolve. Isso é fundamental. Mas tudo bem, a gente pode continuar vendendo sal a R$13,49, não tem problema. Ou a gente pode se transformar naquele sal que até vira um presente, né? Vai numa embalagem de cristal, toda bonitinha, que a pessoa tem orgulho de colocar em cima da mesa quando faz um jantar elegante de mesa posta. A gente pode continuar escondidinho atrás dos nossos medos. A gente viu lá em cima que o empreendedor tem medo de cobrar alto. Então, a gente pode começar a mostrar o resultado, mostrar a nossa marca, mostrar o nosso valor e ajustar tudo isso para começar a lucrar. Veja, no Supercharge a gente fala muito sobre propósito, certo? Certo. Propósito é um troço extremamente importante. Quem empreende com propósito precisa lucrar com coragem. Ô Muniz, Fala, filho. que cara, eu sou entrando, eu vou cortando, mas... Ora. Viu? E isso que você está falando, eu vou dar um exemplo, né? Você comentou nesse passo aí, algumas coisas. Só que eu vejo hoje que tem uma galera também que também não quer ter a experiência, igual eu. Vou dar um exemplo, tá? Uhum. Faz 3 anos que eu estou com o mini mercado. Puta, eu sofri pra caramba, fui atrás. Um exemplo, lá no seu condomínio tinha 60 apartamentos. Eu ia lá, montava. Aí eu sabia que não ia dar lucro, talvez o lucro que eu queria, mas era uma vitrine. Aí hoje, um exemplo, vê um cara atrás de mim, você não tem um apartamento de um condomínio de 600? Aí você fala, lógico que eu tenho, e é meu, e você acha que eu vou te passar? Então, assim, eu acho que a galera, assim, não tem essa... Eu acho que todo mundo, assim, eu acho que hoje o que está faltando, às vezes, eu acho que o complemento é a experiência. Experiência, assim, um exemplo, eu sou embaixador desse produto. Esse produto eu comecei em 1990, vim aperfeiçoando a minha história. Não, a galera quer, eu comprei uma franquia hoje, amanhã eu já quero ser o melhor franqueado de Piracicaba. E não é assim, entendeu? Eu venho um monte de gente atrás de mim, porque eu, igual eu falei para você, às vezes o cara não tem um condomínio e eu tenho. Aí eu falo, pega esse condomínio e mostra o seu trabalho. Não, aqui não vai dar o que eu quero. Então, assim, eu acho que também é uma vertente. As pessoas, às vezes, tá muito preocupado em ganhar. E hoje, realmente, eu estava até falando com uma pessoa que eu entendi o meu propósito. Então, assim, vamos supor, hoje meu propósito é, não que eu sou perfeito, eu estou melhorando, é cuidar de gente. Então, hoje eu pagava um salário de R$2.000 para o pessoal. Eu estou pagando 2.400. Eu coloquei 400 de bônus. Eu acho pouco. Eu estou olhando, eu falo, nossa, eu quero pagar mais, entendeu? Só que assim, é uma trajetória. E aí o pessoal não mistura tudo. Eu acho que o mal do brasileiro é isso. Ele mistura tudo. É dinheiro, eu tenho que ser melhor que o Bruno, eu tenho que ser melhor que o Marcelo. E aí eu acho que não tem a dosagem certa das coisas, entendeu? Danilo, o importante é você entender que a única forma de
concretizar o teu propósito, que é ajudar pessoas, é gerando lucro. Sem lucro, a gente não vai conseguir ajudar ninguém, né? Não, E é sim, óbvio que existe um caminho para chegar até as coisas, né? isso que eu estou falando. Às Claro, vezes tem um trabalho, óbvio. é igual Óbvio só um que- exemplo. Eu falei para X pessoa, falei, ó, cara, vai comunista. Eu estou dando um exemplo, tá? Não vai fazer uma mentoria e depois você pensa em, né? Ah, não, para quê? Não preciso. Então, assim, eu estou dando um exemplo. É igual assim, Sim. ó, um exemplo. Ó, o Brunão, eu vejo assim, ele é referência no que ele faz. Aí eu quero ir no segmento dele, o cara já tem, sei lá, vou dar um exemplo, 6 anos de experiência, ele já conhece. Aí eu chego lá, Brunão, você não sabe de nada. Eu falo, aí quer dizer, eu não sei, a situação é meio assim, é o modo que eu vejo, não estou falando mal, não tô falando aqui, talvez assim, não estou sendo claro no assunto. Eu sei que assim, tudo que você falou realmente é. Só que assim, hoje as pessoas não estão dispostas a isso, entendeu? O que eu vejo aqui na minha situação hoje, tá? Uhum. Um exemplo, o cara fala a dor, aí ele, beleza, fala, qual é a sua dor? Aí ele fala, eu não tenho condomínio, já paguei a franquia faz um ano, tal. Ah, você quer o ponto? Quero, ó, tem um ponto. Ah, quanto que é? Ah, tipo lá, 60 mil reais. Ah, beleza, não dá, por que não dá? Aí eu falo, ó, mas eu parcelo, a gente tenta fazer alguma coisa. Então, assim, é igual eu falei para você, eu acho que o pessoal, ele quer que você, sei lá, que você ajude, mas na hora de... Sim, Danilo, mas vem cá, você lembra que eu falei há um pouquinho atrás, só resgatando um pouquinho do negócio, que tem um público certo para nós e tem um público que não é o certo? Sim, eu Tem concordo. tem um monte de gente que quer que a ID faça a marca por R$ 500. Não é o público certo para ela. Não está valorizando o trabalho dela. Não é o Mas público então, certo. mas Assim aí que como tá. eu não Mas, sou, mas o aí, público certo para Rolex, cara. mas Eu não vou Muniz, dar R$ 50 mil no relógio. Hoje eu não vou. Então eu não sou o público certo para eles. Né? A Rolex, me vendo, ela não vai diminuir o preço do relógio. Ela vai procurar o público que tem capacidade de garantir a margem de lucro que eles têm e de avaliar o produto que eles estão vendendo, né? Da forma correta. tudo bem, eu concordo, mas aí eu vou para o caso da Edi. Aí um exemplo, a Edi, né? Um exemplo, aí entra no que eu estou falando, a experiência. Um exemplo, a Edi tem X anos. Aí ela fala para mim, ó, peguei essa água de coco, tá vendo essa água de coco? Ela tinha essa marca, ó, eu criei dessa embalagem, eu fiz essa. Ela está mostrando para mim que ela tem experiência e ela transformou, entendeu? É isso que eu estou falando para você. Eu entendo o que você está falando, mas assim, o pessoal também não entende isso. Que assim, um exemplo, a pessoa quer vender um serviço, mas ele tem que mostrar o que ele transformou, entendeu? É várias vertentes. E o pessoal, às vezes, é igual eu falei no mesmo assunto. A pessoa está preocupada só em vender e não mostrar a transformação também, entendeu? O que eu vejo em geral, assim, tudo que você vai, tá todo mundo a 200 por hora e calma aí, mas ó, tá vendo essa embalagem? Pô, aqui, ó, cara, olha onde eu coloquei ela, pô, legal, beleza. Então, ao meu modo de ver, tá? Não tô falando o que eu vejo hoje, né? Obrigado aí pela contribuição. Beleza. Mas olha só, deixa eu amarrar aqui, né, para a gente finalizar, voltando àquele tópico que lucrar não tem nada a ver com egoísmo, lucrar não tem nada a ver com você. Justamente pelo que você trouxe, Danilo, né? Você pegou, você aumentou a remuneração do teu funcionário em 20%. Olha que bacana, R$ 400 no salário de 2.000 é 20%. É claro que é pouco, a gente sabe que é pouco. O salário mínimo brasileiro deveria ser próximo a R$ 6.000. Essa é a minha análise, tá? A gente sabe que paga pouco, mas tendo mais lucro, nós temos mais possibilidades de fazer essa transformação. Molecão, porque lucrar não tem nada, lucrar não é sobre nós. Lucrar é sobre as famílias, justamente, que dependem daquilo que a gente constrói. Essa é a nossa responsabilidade social. É sobre
Não os nossos sonhos somente, mas pelos sonhos que a gente financia. Né? Eu tenho um sócio meu, o Bruno conhece, que sempre falou o seguinte: trabalho não pode ser fonte de renda. Lembra, Bruno? Fábio. Trabalho tem que ser fonte de... Nossa, como que fala? Ah, esqueci o De termo, vida. mas é de Trabalho tem que ser fonte de vida. de vida, né? Do Fábio. Pior que ele era o chefe direto, né? Como se o chefe direto fala isso para você, e aí Não. você, opa, peraí. Bruno, não, trabalho não pode ser fonte de renda, trabalho tem que ser fonte de vida. Dinheiro é a coisa menos importante que um trabalho que entrega. Eles usavam um termo, né? Que dinheiro é. Não ocasião, mas dinheiro não é um propósito, tal. Dinheiro é consequência. Ele sempre falou: dinheiro é consequência. Não preocupa com dinheiro é consequência. Aí eu pensei, pô, um monte de dívida para pagar, um monte de coisa lá e dinheiro é consequência. Ele é, mas se você fizer um bom trabalho e fizer com tesão, você vai ter o dinheiro para pagar tudo que você tem que gastar. De certa forma, faz sentido, né? Um trabalho bom, primeiro, te traz relacionamento, te traz desenvolvimento, novas habilidades, abre os teus horizontes, transforma você e depois ainda te dá dinheiro. É só uma ferramenta. É só uma ferramenta. Eu acho que o pessoal às vezes não entende isso, e que eu estou percebendo assim, igual eu estou falando para vocês, não que eu sou contra. Todo mundo deve colocar o valor, igual o Brunão falou. Cara, trabalha, vai lá, né? Um exemplo, faça o objetivo. E aí a galera hoje, eu falo, não estou falando de estou falando geral. Você chega, às vezes, na pessoa, um exemplo, né? Vamos trocar serviço? Ah, vamos. O que você precisa? Ah, não dá. Um exemplo, várias situações que você vai vendo, que é igual o Brunão falou. Faça o seu objetivo. Ah, sei lá, hoje eu estou valendo R$10. Beleza. Eu sei que amanhã eu vou valer 100, depois 1.000, mas faça. A galera hoje, assim, eu vejo por aqui, tá? A Campinas, eu não sei, que a Campinas é um comportamento mais empreendedor. A galera lá é muito, assim, empenhada, é diferente um pouco, assim, sabe? E hoje aqui eu vejo, assim, tem muita... Ah, você fala só com uma coisa? Às vezes não, é geral, eu falo geral, assim, a galera está preocupada em, sei lá, igual, não quer a experiência. Pô, eu fiquei 3 anos ali trabalhando para entender o jogo, agora eu entendi, eu criei um ecossistema, agora eu vou embora, mas eu querendo ou não, eu tive que correr atrás, né? Você sabe Posso fazer um complementar? Fala, pode. Não, porque o Danilo, a gente fez, né, naquela sessão, e uma das coisas que a gente comentou foi sobre a questão de liderança, né? A gente vive um contexto que realmente, se a gente pensar nas classes e preparo, né, sempre no referencial, cada um tem um referencial diferente. Então, muitas vezes, dependendo da posição que você oferta no mercado, você não vai conseguir pessoas tão preparadas. Mas, na liderança, quando você alinha as expectativas e traz um combinado, você pode ser um agente transformador, e isso pode trazer melhores resultados. Eu digo porque eu liderei equipes diversas, né, de 10, 15, 20, 30 equipes remotas, equipes presenciais, e aí quando você mostra para a pessoa, porque a gente não pode esperar, né, e aí é uma visão, tá? Veja você como potencial agente transformador para você, para o seu negócio e para a sociedade. Porque se você entender o jogo e você entendeu que essa pessoa ali ela pode ganhar muito mais além do que o salário dela, de repente, se você trazer isso dentro da referência de liderança que você tem, ela fala, puxa, eu não estou aqui só por isso mesmo. Eu me deparei com várias pessoas, eu digo isso porque primeiro eu venho numa família de professoras, e eu gosto muito de conversar com elas de como que os alunos estão chegando lá e por que eles veem visão, né, qual que é a importância que eles dão para a escola. E aí eu trago esse paralelo para o ambiente de trabalho também. Então, faz sentido. Agora na aceleradora, né, eu trabalho muito mais com parceiros, mas na época que eu gerenciava times, eu falava assim, gente, eu tô aqui para que você saia melhor do que você entrou. Então, fazer o combinado, você entrega o seu bem feito e você também ganha o retorno, sabe? Isso aí. Danilo, mas eu entendo perfeito, eu concordo com tudo que você está falando, sabe? Pegando alguns clichês, sucesso só vem antes do trabalho do dicionário. Então, só um exemplo, eu não estou falando... E tem essa história, isso aconteceu comigo, né? O cara se fode, perdão, meninas, o cara se lasca 20 anos ralando a bunda na pedra, né? Aí uma hora compra um Mercedes, a turma fala assim, de um dia para o outro enriqueceu.
um dia para o outro, meu nariz, rapaz. Não, Tem décadas de sofrimento aqui atrás, de acúmulo de experiência, de habilidade, de projeto realizado, um monte de coisa, né, para chegar no lugar onde, a partir daí, todo mundo costuma ver. Tem uma analogia, ainda te cortando, só para terminar. Tem uma analogia, não. É um ensinamento chinês que fala que a árvore tem tanto de profundidade quanto ela tem de altura. E primeiro, ela cresce para baixo. Então, eu compreendo tudo que você está falando e eu concordo. Tem muita gente que quer já crescer para cima e crescer rápido, não se sustenta. Por isso que nós somos diferentes. A gente está aqui, porque tem crosta, tem casca, né? Casca grossa, tem bagagem, precisa ter essa bagagem. Tá? E que nós temos essa bagagem, que a gente tem a obrigação de transformar tudo isso que nós já construímos em lucro. O impacto que a gente pode gerar vai ser estrondoso. Deixa eu só arrumar, porque geralmente isso que eu estou falando é uma indignação de parceiros de mini mercado, tá? Sim. Assim, vem muitas pessoas atrás de mim, ela quer que você falador, mas aí você fala popular, aí dá um jeito só para arrumar um contexto. Sim. Fala, Marcelo. Eu queria perguntar só uma coisa. Essa premissa, essa foi uma verdade afirmada por muitos anos, né? Que sucesso só vem do trabalho no dicionário, mas é uma premissa verdadeira? Se é uma premissa verdadeira? É uma premissa verdadeira, não? Eu creio que sim. O que nós podemos discutir é qual é a conotação do trabalho. E de sucesso. Sem dúvida, também, e de sucesso, tá? Uhum. Mas, assim, me parece, pelo menos eu tenho essa convicção, tá? E eu posso estar equivocado, né? Porque a gente precisa estar sempre aberto a novos aprendizados, tá? Qualquer coisa que a gente faça depende de trabalho, né? E para eu estar aqui conversando com vocês, com Independência do Sucesso, é porque eu sei ler. Então, muito antes sequer de eu ter consciência de que existia esse negócio chamado sucesso, me encheram com uma carga de trabalho imensa. Aprender a fazer continha de somar foi trabalho, né? Então, eu creio que o sucesso só vem depois do trabalho, porque a gente começa a trabalhar desde muito cedo, com expectativas de outras pessoas que têm consciência daquilo que significa o sucesso na sua interpretação, tá? Mas eu creio que sim, cara. Eu não acredito muito nessa... Não dá para fugir muito dessa coisa. Não dá para ficar firulando, né? Assim, eu creio que sem um pouquinho de dedicação, sem projeto e tal, você não tem sucesso. Você pode até ter riqueza, herdou, o quê? Mas acho que sucesso é um negócio mais... O sucesso, na minha visão, está conectado ao propósito. Boa. Tá? O sucesso é o cumprimento integral do nosso propósito. Eu não acredito, ou ainda não vi um caso em que fosse possível cumprir o propósito sem que houvesse alguma dose de dedicação, alguma dose de trabalho. É porque a percepção de sucesso... Agora você deu a percepção de sucesso. A percepção de trabalho... Não é só matéria, não é isso, não. É mais, tá? É mais. Tá? Acho que o propósito, ele fecha bem aquilo que pode ser sucesso para nós. Gente, e depois de falar metade mentira e metade bobagem, vem a pergunta, cara, e o que a gente consegue fazer amanhã já no nosso negócio? Eu vou abrir uma sessão e eu vou convidar a Cris para participar com a gente deste pedaço que seria só para os superchargers, tá? Mas tá só ela? Deixa eu ficar. Vocês se incomodam? Não? Tudo certo? Beleza? Então, o que a gente pode fazer amanhã para melhorar, né? Para aumentar o lucro das nossas empresas? O que a gente pode transformar em projeto? O que a gente pode realizar assim na prática? O que enquanto eu estava falando, você pensou, puta, isso aqui é para mim, cara. Isso aqui eu posso tomar parte, posso tomar posse e posso melhorar o preço que eu cobro aos meus clientes. Agora eu quero escutar vocês, de forma caótica, aleatória. Vai. Do jeito que vocês quiserem. Quem começa?
Quem quiser. Ó, então eu vou falar de mim, tá? Eu estou vivendo uma experiência bem legal aí com o Muniz. E meu desafio, eu comecei a criar minha marca dentro das próprias lojinhas. Então, eu estou criando um produto. Comecei com uma embalaginha, pagava mais ou menos 28 centavos na embalagem. Eu compro o amendoim em 6 quilos, fraciono, e aí comecei assim, agora já estou colocando um adesivo em cima da minha marca. Isso aí, só nessa primeira ação me deu mais ou menos uma margem de 50%. Aí a segunda etapa eu já comecei a semana passada, eu comecei a fazer frutas embaladas numa bandejinha de isopor. E aí já me deu uma renda melhor, está quase 70%, 65%. E essa semana eu já estou implementando para começar a desenvolver fornecedor da cidade mesmo. Então, um exemplo, eu vou pegar estava pegando a torrada da Balduco. Aí aqui, acho que em Saltinho, até quem é daqui de Piracicaba sabe, tem uma torrada aqui que chama Vovó Jurema. Aí você vai lá buscar, o cara faz um preço bem legal para você. Então, isso já me ajuda na margem. Então, eu vou começar a sair dos commodities, né? Balduco, vou ter a Balduco, mas aí eu vou ter uma opção regional também, que eu consigo colocar um preço legal e não atrapalhar na minha margem, né? Boa. Maravilha. É isso aí, ó. É próximo nível. Sempre próximo nível. Como é que eu consigo aumentar a margem? No teu caso, é margem, porque é produto, né? Como é que eu consigo aumentar a margem para aumentar o lucro? Aumentar a margem e manter o volume de venda, né? Mantenha ou aumenta o volume de venda com mais margem. Bacana, Danilo. E a proporção também, assim, não é só vender. Aí eu já falei, esse mês vai ser um mês diferente. Eu quero levar todo mundo para almoçar. Eu estou dando mais 400, mas já coloquei assim, eu falei, almoçar é meio ruim, porque o almoço vai ter que almoçar todo mundo correndo para voltar para trabalhar. Mas vou levar todo mundo para jantar. Boa, fantástico. Maravilha. Parabéns, cara. Vou chamar você, Muniz, para ir. Vamos embora. Você conhecer a galera lá. Tem um hot dog ali na pracinha do Parafuso, que é um espetáculo. Estou pensando num rodízio. Sai mais barato, a galera come. Os caras. Já começou, estava indo bem, né? Que Você já foi em algum restaurante português de rodízio? Eu fui só em Campinas, mas era a Quinta do Marquês, mas não é rodízio. Não, mas rodízio é muito interessante. Você senta numa mesa e come as entradas. Depois você levanta, senta em outra mesa e come o prato principal. Aí você levanta, senta em outra mesa e come as mesas. Aí você levanta, senta em outra mesa e toma café. Você faz rodízio. Por isso que veio aquela piada de português, né? Literalmente por causa disso, né? Veio aquele termo piada de português. Né? Ele tava... Essa daí foi boa. Por quilo, eles te pesam. Não, quando a gente acha que o Muniz vai falar sério, ele solta uma vez. Eu achei que obviamente ele ia falar zoação. também, Não, é zoação, mas tem um restaurante em Portugal chamado Tromba Rija, que é um restaurante no estilo de buffet. Você paga por pessoa e vai lá comer comida regional portuguesa. Mas é tanta comida, que você passa por 3 salas diferentes. Então, o primeiro salão é o salão das entradas, que tem um buffet gigante de entradas, muito gigante. Depois você levanta e vai para o salão dos pratos quentes. Tem um outro buffet imenso, com, 20, 30 pratos quentes para você escolher. E depois tem o terceiro salão, que é o das sobremesas. Nossa. Então, de fato, você faz... Não, se você não tiver 4 horas para comer, não vá no Tromba Rija. Nossa. Porque lá é um lugar para você, de fato, desfrutar com a família, ficar batendo papo, aquelas mesas grandonas de madeira, vinho bom pra caramba, um ambiente acolhedor. É para isso, mas você faz o rodízio pelas salas, mas por essa razão, porque é muito tempo que você passa lá e é muita variedade. Bom, beleza, rodízio, vamos lá. Gente, quem mais teve um insight já para aplicar no seu negócio? Eu tive uma confirmação. Oba! Que eu acho não, né? Foi uma confirmação do que eu já achava. Que o problema da minha precificação, do meu lucro, né, da minha percepção de valor,
Está na minha cabeça. Está em mim. Está na forma como eu trato o meu próprio produto. O meu serviço, no caso, né? Porque, assim, eu entrego... eu passei uma proposta para o Muniz essa semana e eu tive um feedback de uma proposta bem semelhante de um outro cliente que falou assim, nossa, ele estava fazendo, como que fala, vários orçamentos, né, do mesmo projeto. Ele falou, cara, eu vou fechar com você só por causa da sua proposta. Do Cotação, formato né, da tua proposta. Aí eu falei assim, nossa, e para mim era muito comum enviar aquela proposta, né, com um visual, eu sou designer gráfico, né? Então, se eu não enviar uma proposta com um visual minimamente bacana, eu acho que também não estou vendendo o meu produto, né? Mas eu não colocava valor nisso. Eu não enxergava o valor que isso tem a hora que chega na mão de um cliente. E eu fiz um teste essa semana. Um teste não, assim, um passo de coragem, como o Muniz nos orienta a dar, né, alguns passos de coragem. E eu, pela primeira vez em muito tempo, cobrei o valor que eu acreditava de fato que era o valor digno daquela proposta, para aquele projeto. É um projeto grande para uma agência de turismo daqui da cidade. E, cara, eu acho que o rapaz vai fechar. Segunda-feira eu tenho uma reunião com ele, mas foi assim, sabe quando você manda a proposta, nem você acreditando que vai dar certo, mas você fala assim, não, deixa eu me impor nessa proposta. Onde fica essa agência? Aqui em Piracicaba. Tá, não fala qual é, tá? Qual é a rua? Em que rua fica? Eu não sei. Eu fiz uma reunião online com ele. É uma agência, ela não é famosa, não é uma agência CVC, não é uma agência dessa que a gente já conhece. Sim. Ela só tem aqui ou tem em Santos também? Eu acho que só tem aqui. Você acha que você sabe qual é? Não, eu não acho nada, eu só estou curioso. Eu tenho um amigo aqui, meu vizinho, que tem uma agência. Fica na Carlos Botelho. Não, eu não sei ainda onde fica o escritório físico deles. A gente vai conversar numa reunião segunda-feira. Foi uma indicação. Não. Não, tá bom. Mas foi uma indicação de um parceiro nosso que está fazendo o novo site deles. Eles tiveram muitos problemas com o rebranding que a marca fez há algum tempo atrás. Acho que ele fez um rebrand há 18 meses e foi um tiro no pé. E agora eles estão voltando à marca tradicional, só que assim, é muito complicado você reposicionar uma marca no mercado, né? Tipo assim, eu fui, mas voltei. Como que você comunica isso? Então, é um trabalho que exige assim, um multifatorial, um multissetorial de profissionais que não tinha como. E eu abracei o projeto. Falei assim, não, eu vou pegar o projeto, é um projeto mais complexo do que eu costumo pegar. Mas eu, pela primeira vez, cobrei o valor justo daquele projeto. Será que foi justo? Acho que saiu Muniz, eu acho que foi. Eu acho que foi. Eu não sei. Assim, foi o primeiro, como eu estou falando aqui, é a primeira vez que eu pego um projeto desse tamanho com essa complexidade. Eu tenho experiência, eu estou confiante que a minha experiência vai ajudar o rapaz, vai ajudar a empresa dele, a marca dele. Mas eu não sei como isso vai desenrolar. Para mim, tá sendo mais um case para mim do que para ele, de fato. Porque o meu comprometimento com o resultado dele está muito mais voltado para uma confirmação para mim, entendeu? Não sei se você tivesse cobrado 30% a mais, o que você acha que teria acontecido? Eu acho que ele teria fechado. Eu acho que, na verdade, na verdade, ele não fechou ainda. Calma, vamos com calma. A gente marcou uma reunião de alinhamento da proposta segunda-feira. Ele não negou. O que eu quero falar é que, assim, acho que pela primeira vez eu dei um tiro certo, entendeu? Você deu um tiro certo ou você pegou um projeto maior?
Não, eu dei um tiro certo. Depois, eu não me sinto confortável de expor tanta coisa. Assim, mas eu acho que se eu sentar com você e te explicar, eu acho que você vai concordar comigo. Eu envolvi outros profissionais, porque também era um desafio da ROX. Eu tenho parceiros, mas a gente sempre segurava, porque assim, quanto mais parceiro eu coloco, mais cara fica a proposta. Perfeito. Né? Porque eu tenho um repasse. Sim. E eu tenho que lucrar em cima do repasse. Claro. Né? Então, eu não tive medo de incluir os meus melhores parceiros nesse projeto, de cobrar o valor dos parceiros e mais o meu lucro, e ainda assim vender o meu trabalho que eu vou fazer. Ótimo. Fora, tudo. Tá bom. E o que é que você vai continuar fazendo para gerar mais lucro para a tua empresa? Eu acho que eu vou continuar tendo coragem. Eu preciso mudar essa mentalidade em mim para poder oferecer isso para as pessoas de forma mais assertiva e mais confiante, porque eu sei que eu vou entregar. Sei. Edi, o teu preço começa a ficar errado quando você perder negócios e perguntar por que as pessoas elas responderem, foi por preço. Tem um outro tópico que eu trouxe aqui, que eu não trouxe aqui, que eu deixei de fora, mas eu quero falá-lo agora, que pode te ajudar também a aumentar a lucratividade. É forma de pagamento. Pessoas são mais sensíveis ao cronograma financeiro do que ao preço de um produto ou de um serviço. Com quanto que caiba no bolso, tá tudo certo. Tá? Outro negócio. O empresário tem uma sensibilidade diferente à aquisição do que uma empresa já estabelecida. Se eu sou o dono da empresa, eu vou olhar a condição comercial, para a grana. Se eu sou um executivo da empresa, eu vou olhar para o risco que eu tenho de ferrar o meu emprego se eu fizer uma escolha mal feita. Então, são percepções de risco diferentes, sabe? E isso pode também te ajudar a aumentar a tua lucratividade, porque a partir do momento que a tua marca transmite seriedade, confiabilidade, baixo risco, e você mostra isso com prova social, e você mostra isso com a tua embalagem, com a tua postura, com a tua segurança, você tem capacidade de aumentar o teu preço de venda para clientes business to business, quando quem está pagando não é o dono da empresa, quando quem está contratando é um executivo. É uma outra parada também. Para estiringar. Fala, Andréia. Oi, Muniz. Gostaria de trazer um exemplo que acredito que traz uma visualização de tudo isso, de parte disso que você trouxe, sobre a questão da marca, da credibilidade, né? Então, ano passado, nós recebemos uma indicação de um escritório de arquitetura para fazer a gestão das redes sociais desse escritório. Então, a pessoa que já me indicou já sabia da credibilidade. Então, também não é só... Né, a marca é muito além, né, de um post na rede social, né? É toda a sua jornada, né? E aí a Edivone consegue explicar aí com primor, assim. E aí, ela veio, a gente teve uma reunião, entendeu, explicou o trabalho. Então, desde a abordagem dela, do interesse em entender, não é assim, olha, são 3 posts, é tanto, né? Então, já dessa recepção ser diferente. Quando nós fomos conversar com ela para apresentar a proposta, assim, o nosso design aqui, sócio, ele tem um trabalho de qualidade muito bom, então a gente apresentou uma proposta muito bacana, não foi um PDF, igual a Edivone falou, a apresentação faz a diferença, e ela me ligou depois de um tempo e falou assim, Andréia, eu não quero barganhar preço com você, mas assim, eu encontrei alguém que fez mais da metade do preço. E aí eu conversei com ela sobre a diferença, eu falei assim, vamos pensar, né, por que a gente presta esse serviço, e até mesmo entrar na quantidade. Olha o que a pessoa está te cobrando. Você acha que ela vai conseguir te entregar qualidade nesse valor? Não estava desmerecendo o serviço do outro, mas estava garantindo a qualidade do que eu entrego. Aí voltou uma semana depois e ela fechou. Ela pagando o dobro, mas ela fechou porque ela entendeu que ela tinha um serviço diferente. Né? É percepção de valor, não é o preço. É aquilo que o cliente consegue entender de valor. E essa é a nossa responsabilidade. É olhar cada um destes temas que eu trouxe aqui, e estes aqui são poucos, tem conjunto de outros. Eu
eu acredito que eu trouxe o mais importante, entender, pô, o que é que eu consigo mexer nos botõezinhos desses pontos para criar uma percepção de valor por parte de quem está comprando maior do que aquela que eu estou transmitindo hoje. Porque isso me ajuda a colocar o meu preço diferente, gente. Absolutamente comum. Ô, Marcelão, e você? Você está aí ainda? Tua câmera fugiu. Você só Não, está... estou aqui. Estou aqui, ainda não fugi. Ainda não fugiu. Então, uma percepção que eu tive é o seguinte: a minha precificação mudou em função de um hábito que eu criei dentro desse processo do Supercharge, tá? Porque eu assumi um compromisso de aumentar a minha exposição, né? Começou muito a contragosto, porque isso envolvia desenvolver um pouco de criatividade nisso, então fazer post, fazer vídeo, editar essas coisas, eu não tenho tanta essa gana, essa pegada, mas resolvi fazer até por uma recomendação desse processo do Supercharger. Sim. E, de repente, eu comecei a ter um pouco de retorno desse tipo de coisa, impressões do pessoal e tudo mais, né? E aí eu falei, mas por que diante dessa, como é que eu vou dizer, dessa prova de capacidade, tá, do que eu posso fazer, né, como você falou, a prova da tua capacidade, né, o feedback do pessoal, eu falei, por que não experimentar, dar um boost também na precificação, né? E eu joguei, e isso me levou a aumentar o ticket em 20% agora, tá? Com a promessa de, conforme a coisa ficar maior, jogar mais 20 e ir de 20 em 20, conforme o flow for rolando, conforme eu conseguir destravar isso. Não sei se eu estou fazendo certo. Cara, não tem certo. Olha, eu não sei qual é o certo, eu sei que tem uma coisa que eu vou chamar de errada, tá? É não fazer nada. Nossa. Não fazer nada é aquilo que vai garantir que a gente fique no mesmo lugar. Saindo daí, tudo é um risco, mas a vida tem que ser arriscada. A gente precisa se movimentar apesar do risco, tá? Então, na medida que você vai fazendo, você vai sentindo, você vai tendo surpresas positivas ou negativas. Tá? Mas é importante ir fazendo, cara. Sabe? Certo. Qualquer consultor é mais, como eu diria, ligado no esmalte, vai te dar vai fazer um julgamento. É certo ou não é certo? Baseado neste benchmark, neste caso de uso, não sei o quê, você tem que fazer assim. Mas, cara, cada um de nós tem a sua própria história. Aquilo que serve para mim não serve para você. Né? Porque eu não sou você, especialmente quando a gente lida com empresários. Nossa. Né? É que, porra, a influência do nosso perfil no nosso negócio é monstra, é imensa. Tá? Então, é muito difícil, né, você saber se algo é certo ou se é errado antes de você conseguir enxergar esse negócio pelo retrovisor. Olhando pelo para-brisa, você nunca vai saber, mas tem que fazer. Porque se ficar parado, vai continuar no mesmo lugar, meu amigo. Então, puta. O lugar comum fica determinado aí, né? Parabéns. Agora dá uma olhada nesses 7 pontos e vê, puta, em quais deles eu posso, ou que combinação eu posso, né, cavucar um pouquinho mais para criar condições de eu aumentar ainda mais o meu preço. Você costuma coletar testemunhos, depoimentos? Sim. Sim, todo final de sessão ele termina com uma pergunta minha, né? Ele já aponta para o final. Depois que você já deu a devolutiva, deu a resposta para as perguntas do cliente e tudo mais, você pergunta, né? Como é que foi estar aqui hoje? Mas documento, você tem depoimento documentado que você possa mostrar para alguém, prova social? Isso é uma coisa que eu vou ter que desenvolver. Eu vou colocar naquela tabela de hábitos, né? De colocar. E pega, ó, amanhã, faz uma listinha das pessoas que você já atendeu que ficaram satisfeitas, prepara uma mensagem no WhatsApp, ó, fulano,
é o seguinte, eu estou precisando melhorar um pouquinho aqui as minhas coisas e por tal, eu precisava de um depoimento seu sobre o serviço que eu te prestei. Você pode passar um depoimento aqui? Então, alguns vão passar, outros não. Aqueles que passarem, você tira print. Cara, está aqui uma prova social, você precisa usar isso na tua rede social, no teu processo de venda, sabe? Coisas simples. Essas coisas são muito simples. Né? Como você falou, você já mudou a embalagem. Porra, não uso mais calça jeans quando eu vou fazer uma palestra. Pois é. Mudar a embalagem. Então, coisinhas pequenas. Esse é o próximo detalhe, então. Esse é o próximo ponto para... Boa. Porque eu tenho certeza que grana é um dos indicadores envolvidos no desafio do ano de cada um de nós. Todos nós queremos aumentar o nosso faturamento, o nosso resultado. Então, para isso, cara, usa essas coisas. Isso vai ajudar a faturar mais por aquilo que a gente já faz. No momento que a gente fatura mais, a gente atinge o resultado do ano e ainda gera mais lucro, que será uma grata surpresa. Vai sobrar mais um dinheirinho em nós. Né? A viagem internacional em classe executiva que a gente tanto sonhava. Ela! Beleza? Show de bola, beleza demais. Ô, Brunão, e no teu caso? Você já é dono de uma embalagem, né? Assim, fabulosa, fantástica. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tive que conectar pelo celular que piscou a internet aqui. Tô ouvindo bem. Diga lá. Na verdade, Muniz, eu acho que vem muito do que a gente conversou. Só para vocês saberem, eu tive uma mentoria essa semana com o Muniz, né, pessoal. E aí vem muito do que eu conversei com ele sobre 2 pontos. Primeiro, é o valor do produto. Então, eu já consegui identificar questões que antigamente eu não fazia e eu estou começando a identificar agora. Um exemplo, posso dar até um exemplo aqui. A gente fez uma integração na empresa com um player grande, com o Serasa, né? O Serasa Limpa Nome. E, assim, vem de fora uma integração normal. A gente é uma fábrica de software. Então, a gente fez uma integração lá via API, ok. Assim, a gente contou as horas lá, deu X horas para fazer a integração, ok. Só que aí, não sei porquê, assim, e aí não teve e aí talvez é esse ponto, né? Criar esse hábito, criar essa rotina, né? Mas não sei porque eu fui analisar esses dados. E aí eu vi que, assim, pra vocês terem uma ideia, a gente trabalha com cobrança, né? Então, o cliente, ele tem 20 operadores lá, 20 funcionários trabalhando, cobrando os clientes. E aí só essa integração gerou um resultado 3 vezes maior que a operação dele atual. Opa. Então, o cliente, ele ficou maluco com isso. Porque, pensa, ele tem lá 3 vezes mais do que o resultado dele atual e ele não tem o custo de pessoas. Assim, ele pode literalmente demitir os 20 funcionários hoje e que ele vai ter o resultado 2 vezes maior, no caso, né? E aí eu falei, opa, a gente tem um produto aqui excelente, né? Então, obviamente que a precificação vai mudar isso. Então, a gente viu o valor disso. Outros clientes podem ter essa mesma integração, isso é aberto, né? Não uma exclusividade, algo direto para esse cliente. Então, nessa percepção, com certeza a gente vai fazer mais dinheiro com relação a essa integração. Então, esse é um ponto que assim, a gente não vai mudar a embalagem, até melhor, né, Muniz? A gente não vai mudar a embalagem, vai continuar a mesma integração, funcionou, mas tivemos essa percepção, obviamente, dessa melhoria. Então, um ponto da gente poder fazer mais dinheiro em cima de algo já existente, com essa percepção, e obviamente, indo nas pessoas certas, né? Então, assim, a gente sabe onde vai funcionar, a gente tem um case, né? Então, e a gente já preparou, por exemplo, o que eu fiz em cima disso, né? Eu já pedi para o cliente a permissão para eu poder, obviamente, eu não vou mostrar resultados em valores, mas em percentual, né? Então, eu pedi para ele autorização para ele poder divulgar, montei uma apresentação especificamente dessa integração, como case de sucesso, mostrando os valores, tudo, eu vou utilizar ele como uma ferramenta para alavancar valores, né? Então, acho que o que vem de cabeça é isso, assim. Então, basicamente, o trabalho maior vai ser o quê? Eu focar nesse trabalho, né? Focar nessa atividade, mudar um pouco a roupagem. Então, em vez de eu tratar ele como uma simples integração, eu vou tratar ele como um produto específico da Vecom, com uma apresentação em PowerPoint bonito, com case de sucesso, tudo, mas vou gerar um valor maior com relação a isso. Top. Vocês têm agência, cara? Se a gente tem agência? Agência de comunicação, vocês têm aí? Não, agência de comunicação não. A gente tem 2 pessoas dentro da empresa que era da área de marketing, mas basicamente é o Zé que faz tudo, né? Tá bom.
Beleza. Tem uma agência de comunicação depois para te apresentar. Rapaz, eu tenho você e tenho mais duas aqui na sala. Uma que eu conheço faz 36 anos. Uma tal de Edivone, uma tal de Cristiane, dependendo do que tu quiser. Olha, se o Zé precisar de grande ajuda, aqui, se o Zé precisar de ajuda, a gente está aí. Né? Vamos, na verdade, distribuir um pouquinho de lucro da Vecom, né? Exatamente, né? Vamos dividir tudo isso, né? Show, top. Cris, e você? O que você enxergou disso tudo? Me conta, querida. Eu acho que a frase do lucrar não é crime é muito boa e a gente tem que ficar repetindo ela constantemente. Eu acho que o que você falou no sentido de constância, consistência, é diário, né? Então eu acho que isso é um ponto importante de reflexão. E outro ponto que você colocou, e até você mencionou da questão dos contratos e de fazer o que tem que ser feito, eu tenho uma reflexão muito importante, assim. Aqui a Pixel tem 15 anos, a agência, né, a nossa agência. E eu tenho clientes de manutenção, né, que a gente presta suporte. E a gente faz contrato, enfim, o meu sócio, ele é todo Caxias, e a gente tem contrato, enfim, tudo como tem que ser. Mas eu confesso que por uma questão de falta de coragem, eu não fazia o que tinha que ser feito, que é a renovação com reajuste. Aquela coisa de você mandar o aviso de vai ter reajuste e o receio do cliente por aquele motivo cancelar, não enfim. Isso, sabe aquela coisa assim, eu prefiro então ficar quietinha aqui? Eu confesso que isso era um hábito há algum tempo. E dessa virada de ano eu falei, não, vou quebrar isso porque está em contrato, né? E é muito doido, porque é uma questão de número. Eu reajustei 10%, ou seja, estamos falando de 10% de faturamento a mais mensal, né? Com os clientes que você já tem, sem esforço a mais, e fui. No que fui, obviamente teve a devolutiva, e o receio era da devolutiva, e qual foi a devolutiva, para minha surpresa? Um cliente falando, a situação tá difícil, tem como dar uma segurada? E a gente reajustar um pouco mais. Um cliente pediu para dar uma segurada. Então, assim, o exercitar isso, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito e exercitar a coragem e entender que o lucro não é crime. Eu acho que é a junção de tudo isso que você falou. Você sabe que nós somos uns bichinhos que criam assim uns temores que só existem na nossa mente e que são criados por nós, né? E às vezes demora para... A gente precisa de uma vassourada de alguém. Eu vejo por mim, né? Eu conto para a turma, olha, eu comecei a dar mentoria porque eu sentia a importância de ter um mentor. Um dos meus investidores, ele é meu mentor. Conversei com ele hoje de tarde, a gente conversa pelo menos uma vez por semana sobre qualquer coisa, às vezes é sobre vinho, só para ver como é que você está, como é que não está, mas sempre que eu tenho algum desafio grande, ele vem... E o que invariavelmente acontece é assim, eu coloco o desafio, olha, eu estou aqui neste caminho, esse caminho tem um obstáculo, eu não estou conseguindo superar, cara, como é que eu supero? Invariavelmente ele fala para mim, você já percebeu que tem um atalho que circula o obstáculo? Você não precisa superá-lo? Assim, tem um caminhozinho diferente, aquilo, né, se abre um conjunto de possibilidades, justamente por conta disso, ele quebra em mim, né, alguns monstros que sou eu quem crio. Ou me mostra algumas coisas que a gente tem, algumas armas que nós temos, algumas ferramentas que estão na mochila, que a gente sequer percebe que tem. Bom, você já pensou em ligar para fulano de tal? Não, mas agora que você fala faz todo sentido. Quando sair daqui eu vou ligar. Então, é muito bacana. E nós temos muito essa necessidade de fato, ser provocados e de... né, a matar algumas coisas que nos limitam, né? Essa é uma. E a sensibilidade que a gente tem como formadores de preço, a sensibilidade que nós temos ao preço como formadores de preço é imensa, é uma das principais razões que fazem com que as empresas, né, ganhem pouco. Isso começa a ficar mais fácil quando o preço é estabelecido por executivos. Quando você terceiriza a formação de preço, você começa a aumentar os teus preços com muita facilidade. E aí a gente vai ver por quê? Porque nós, como donos, temos o medo de perder o cliente,
né? Nós temos um medo de destruir uma relação que era tão bacana, né? Porque aquilo nos impacta muito. Isso é fruto de um comportamento cerebral chamado aversão à perda, né? É mais duro, é mais difícil para nós, né? Nós sentimos mais ao perder R$100, né? Temos mais pena, mais dor de perder R$100, do que alegria ao ganhar R$100. Não, total. Nossa, É a vibração, eu falo isso, o quanto a gente sofre e quanto a gente comemora pouco, né? Às vezes você fecha um cliente novo, ok, uhul, tô feliz, beleza. Alguma coisa acontece, meu Deus, é 3 dias depressivo, né? Isso mesmo, pela aversão à perda, né? Então, como nós não queremos sequer a possibilidade de perder, a gente fica meio que se defendendo. Só que essa defesa, na verdade, é um ataque contra nós. E a gente precisa superar essas coisas. Às vezes precisa vir alguém de fora e dar uma chicotada em nós, né? No lombo, para a gente acordar. Mas eu entendo o que você quer dizer, mas bacana. Muito bom. Parabéns por ter tido a coragem de fazer aquilo que já é esperado por todo mundo, né? Exatamente, é muito doido isso, né? Fazer o mínimo que tinha que ser feito, né? Basicamente é isso. E o que já estava combinado, é muito doido isso, né? Porque estava em contrato. Justo. Legal. E você, Andréia linda? Diga lá, o que é que você vai fazer amanhã para lucrar mais? Hoje eu estou reunindo aqui tudo que nós falamos, né, Mani, que você trouxe, e mostra que uma das ofertas que eu lancei, né, recentemente, estava preparando, que é a questão do formato, porque eu trabalho tanto com a questão da prestação do serviço mesmo, né, tanto na parte de consultoria, execução na área de marketing, estruturação de processos, treinamentos, e tem a parte de mentoria também, mas muitas vezes o cliente, ele não está no momento para a mentoria, né, para entrar num programa de 6 meses, 1 ano, e uma coisa que eu fazia de graça, né, que é assim, não, vamos sentar 1h30 e conversa com a pessoa e dá dicas. Então, às vezes, é 1h30 que a pessoa ela precisa para sair dali com um checklist de coisas que vão mudar, igual aqui hoje que a gente sentou, né? Nós estamos aqui com você, cada um aqui já teve insights, então eu estou na fase, né, assim, está preparando, terminando a landing page, mas que a linha é esse atendimento. Então, vão ser sessões express nas áreas que eu tenho competência, né? Eu tenho parceiros que têm em outras áreas, mas hoje eu consigo atender tanto na questão de marketing, organização pessoal e agenda, porque às vezes o empreendedor atendi uma semana passada, que ele fala assim, Andréia, eu não consigo me organizar para ter tempo de cuidar do filho, para prospectar, para atender, e uma mudança de como ele usa a agenda, ou algo que estava ali no gargalo, que foi uma coisa boba, do tipo, sua empregada pode deixar o lanche do seu filho pronto, você não precisa parar numa reunião para dar comida para o seu filho. Né? Coisa boba, ou coisas de prospecção mesmo, ou na parte de e-commerce, alguém está preparando e-commerce, eu consigo ali em 1h30 dar um checklist, olhar o que está travando. Na parte de, eu coloquei e-commerce, marketing, gestão de tempo, né? E tem mais um item, mas são competências que eu falo, a pessoa sentando aqui, ela resolve vários problemas, ou minimiza ela de dar um passo errado, ou é um detalhe que, por exemplo, o Marcelo falou ali, mudei a calça jeans. E deu a diferença. Sim, mas você já tem esse formato de venda do Express, né? Está em fase de lançamento. E agora, com a aula de hoje, fortalece, né, que é a questão do formato e trazer toda a bagagem de prova social, né? Porque, igual você falou assim, não é só a prova social da aceleradora, mas toda a prova social ao longo da minha bagagem no mercado corporativo, que eu posso usar isso também, né? Opa, sim, é isso aí. Isso faz uma diferença boa. Né? Então, me trouxe esse estalo, né? Eu tenho que me apropriar, sim, porque é uma prova social que eu fui responsável também, né? Legal, fantástico. Maravilha, turma. Turma, me fala uma coisa. Foi útil o tema de hoje, porque eu trouxe sem perguntar para vocês. Eu trouxe pensando assim, a galera quer aumentar o faturamento, quer aumentar os ganhos, e uma coisa que a gente precisa, ou uma ferramenta para fazer isso, é o aumento de preço. Só que deixa eu pegar aqui pelo viés do lucro, que eu ainda dou mais um shift na mentalidade deles. Foi útil? Foi? Beleza? Tá bom.
Maravilha. Fico feliz, então. Galerinha, são 10 horas e 11 minutos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Cris, puta prazer te conhecer, viu? Adorei. Pega meu contato com o seu irmão. Vou pegar. Vou pegar e te chamo para a gente conversar. Me chama também, tá? Quero conhecer um pouquinho mais a tua agência, o que você faz no detalhe, tá? Não, perfeito. Vamos nos conhecer. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Show de bola. E uma excelente noite para vocês, excelente semana. Galera, agenda lá a individual comigo. Marcelo, me chama, Marcelo. A gente não pode deixar o processo pode deixar esperar, né? Não pode deixar esperar. Vamos para individual, vamos fazer acontecer, sabe? Uhum. Os nossos 12 meses de trabalho já começaram há 6 semanas. Já rolou 1 mês e meio assim, ó. Já se passaram 6 semanas. Então, assim, um ano se constrói hora a hora. Não é nem dia a dia, é hora a hora, tá? Então... Cara, eu não sei se é coincidência, sorte ou azar, que começou uma enxurrada de acontecimentos bem bacanas depois que a gente começou nesse processo, ou ele faz parte já desse rolo todo e as coisas acabaram se enrolando. Mas nós vamos conversar, assim, nós vamos sentar e conversar. Perfeito, maravilha. Tô aqui. Mas quem quiser saber, né, fica aqui o convite, quem quiser saber um pouco mais de análise corporal, como é que ela funciona, onde se aplica, entre em contato com a gente, o Muniz tem meu telefone também. Tá bom? Fica o convite aí para todos. E você está na comunidade J. Muniz também, no grupo mais amplo? Eu tenho contato dele lá. Tenho sim, estou lá. Se você estiver nesse grupo e quiser divulgar o teu trabalho, pode ficar à vontade. Aquele grupo é para ajudar as pessoas a fazerem negócios, trocar experiências, crescer. Então, fique à vontade para colocar lá os seus contatos, tá? Para falar um pouco sobre o tema, tá bom? O grupo é de vocês. Beleza? Olá, pessoal. Obrigado. Falou. Deus abençoe vocês. Boa noite. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.